Ora, viva, muito boa noite. Debate político está no ar, domingo sim, domingo sim. Hoje, como é de essencial, estamos para discutir assuntos políticos da nossa arena nacional. Para hoje vamos discutir liberdade e democracia, que está a ser trazida à tona este tema. Nos últimos dias, o Presidente da República pronunciou-se na última terça-feira a falar sobre democracia e liberdade em Moçambique. E, no seu entender, Moçambique é um país democrático e de liberdades. Mas o Presidente da República não reitera só a sua abordagem para Moçambique, mas também para os países da região da África. Para hoje também vamos discutir sobre a liderança dos partidos da oposição, em particular do Partido Renamo, em que há alguns alaritos sobre isto. E no fim do programa vamos falar um pouco sobre aquilo que foi a promoção do juiz da causa das dívidas ocultas, Efizênio Batista, que passa agora para juiz da classe A. Sem mais, vou aproveitar para convidar e cumprimentar os meus caros convidados que vão me ajudar a trazer abordagens sobre aquilo que são os temas essenciais para esta semana. Inicio exatamente com o Sr. Camilo. Muito boa noite, seja bem-vindo a casa. Vou-lhe pedir também que use desse espaço para colocar o seu ponto prévio. Muito boa noite. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caros telespectadores. Agradecer a todos por esta oportunidade de nós podermos estar aqui a debater em torno daquilo que são os problemas da nossa nação. Posso fazer logo os pontos prévios? Tem bondade. Bom, eu ia começar com um ponto prévio e ia trazer dois pontos prévios. O primeiro, se calhar, é fazer um apelo às nossas entidades militares ou policiais para que tenham mais, digamos, mais um pouquinho de ponderância nas suas atitudes, que não apliquem o excesso de zelo para com a população, como a gente viu no passado dia 18. Eu acho que houve, de alguma forma, de alguns membros da corporação, um excesso de zelo para com aqueles que se fizeram à rua. Eu acho que podia haver outra forma de poder contornar aquela situação, e a polícia, tanto a polícia como os militares, têm mecanismos para isso. Não também deixar de enaltecer que houve agentes que puseram aquilo que aprenderam para vestir a farda tanto militar como policial, e estiveram do lado e apoiar aqueles que de certa forma sofreram com o excesso de zelo de alguns elementos da corporação. O segundo ponto prévio que eu ia trazer aqui era fazer um apelo ao Conselho Municipal da cidade de Maputo para olhar para aquilo que está a acontecer nas diversas ruas e avenidas da cidade de Maputo. Os buracos estão a replicar-se, estão a criar problemas sérios, tanto de transitabilidade como também danos nas viaturas dos utentes. Um caso crítico é ali na rotunda da Toyota, onde na hora de ponta cria filas enormes até quase depois do Zé Macamo lá para quem está a entrar para a cidade, só por causa daqueles buracos que estão na entrada da 24 de julho. Muito obrigado, Camilo. Trouxe dois pontos prévios, a questão de zelo, no que diz respeito à segurança, mas também aos buracos na cidade de Maputo. Dulcídio, seja bem-vindo, boa noite. E vou pedir também que dê o seu ponto prévio em relação a esta semana. Boa noite, cumprimentar a si, aos colegas de painel, a todos os amantes do debate político. E o meu ponto prévio está relacionado a este domingo, que é um domingo de ressurreição. Gostava de apelar aos partidos políticos para aproveitar este momento e promovermos aquilo que é a verdadeira reconciliação, porque tenho estado a sentir nos dois partidos moçambicanos beligerantes de sempre, tenho estado a sentir a ausência desta reconciliação que poderia nos encaminhar para a paz. Há um grande ensinamento que se pode trazer a partir de Jesus Cristo, que o amor e o perdão são as grandes virtudes que um ser humano pode ter. Então, eu apelava que as partes entrassem para uma via de reconciliação, parássemos com os esquadrões de morte,
parássemos com ameaças de regresso à guerra e caminharmos para discutirmos esse país, discutirmos questões ligadas à economia, discutirmos a sociologia, discutirmos o direito do país, discutirmos questões que vão ajudar o país a crescer. Agora, quando estes dois beligerantes começam a se coçar, principalmente no período eleitoral, isto é preocupante. Então, eu faço votos que entremos para o processo eleitoral sem grandes ameaças e que haja espaço para que todas as forças políticas que existem, todas as forças dessa sociedade tenham espaço para participar, sem que nós entremos sempre, como é habitual, quando caminhamos para o processo eleitoral, encontramos uma situação de grandes ameaças, de regresso à guerra, por falta de reconciliação. Muito obrigado, Dulcídio. Doutor Massango, boa noite e vou pedir também que você dê o seu ponto prévio. Ótimo. Muito obrigado, caro moderador. Cumprimentar os meus colegas do painel e desejar a todos os moçambicanos feliz Páscoa, que todos nós registramos em quase todos. Vou pedir que ligue o microfone. Muito obrigado. Quero iniciar desde já, cumprimentar a si, cumprimentar aos meus colegas do painel, desejar a todos os moçambicanos o domingo de Páscoa. Olha, o meu ponto prévio tem exatamente a ver com o arranque do recenseamento eleitoral que vai ter lugar agora. Eu tenho 2 pontos neste. Primeiro é de convidar e apelar a todos os moçambicanos com idade igual ou superior a 18 anos para que se faça nos postos de recenseamento eleitoral. Ao ir recensear, todo o povo terá direito de exercer o seu direito de cidadania, que é de votar. Também aproveito neste momento do meu ponto prévio que o processo eleitoral não é feito pelas multidões. Mesmo que um candidato de um determinado partido vá lá e ele diga: sim senhora, eu tenho povo. Se nós temos 50 mil pessoas que estão ali, mas 45 mil não recensearam, praticamente a multidão só foi ali para o inglês ver. Praticamente não houve nada. O segundo ponto do meu ponto prévio é exortar os partidos políticos. Nós sabemos o estado que nós temos em Moçambique e nós sabemos como é que a fraude eleitoral é perpetrada. A fraude eleitoral em Moçambique começa durante o período do recenseamento eleitoral. Queremos apelar aos partidos da oposição, todos, ou na oposição, porque quando diz da oposição, parecendo um ato eterno, mas na oposição, desde já trabalhar no sentido de credenciar os seus membros para fiscalizar exatamente este processo. Quando uma casa está aberta, o ladrão tem toda a probabilidade de entrar para roubar. Mas quando a casa está trancada, o ladrão tem dificuldade de roubar. Eu acho que chegou o tempo de nós dificultarmos ao ladrão Frelimo, que tem roubado os votos, no sentido de deturbar o processo eleitoral. A ocasião faz ladrão, nesse caso. Na verdade, a ocasião faz ladrão. Então, nós queríamos pedir aos partidos políticos que levem este assunto com muita seriedade. Com muita seriedade. Vamos delegar os nossos membros para participar no processo de fiscalização do processo do recenseamento eleitoral. Por outro lado, vamos mobilizar as populações. E esta mobilização que eu coloco, só para terminar o meu ponto prévio, consiste no seguinte ponto. Não vamos admitir, os partidos políticos devem incentivar as pessoas que devem recensear na residência onde a pessoa vive. Essa história de alguém que trabalha na cidade de Maputo, então tem que recensear perto do serviço, para que no próprio dia da votação esta pessoa não tenha probabilidade de sair da casa dele, um catino ou boan, para ir votar. Que todas as populações recenseiem perto de casa para votar. Ninguém deve, de facto, coagir com as pessoas, mas nós já sabemos que estas coisas são de forma para começar. Muito obrigado, Massamo. Chinesa, boa noite, seja bem-vindo ao programa e vou pedir que dê o seu ponto prévio para esta semana. Muito obrigado, boa noite Moçambique, boa noite
os telespectadores da FTV e os que nos assistem a partir do canal número 17, TMT. O meu ponto prévio é muito simples. Tem a ver com a rejeição, com a minha rejeição e lamentar o procedimento do Conselho de Ministros que reuniu-se em 11ª sessão ordinária nos dias 4 e 5, em que aprovaram a criação de uma comissão para reflexão. Rejeição por quê? Porque não é função do Conselho de Ministros tentar criar reflexões aos assuntos constantes na Constituição da República. Os assuntos constantes ou consagrados na Constituição da República são discutidos, apreciados e aprovados em sede da plenária da Assembleia Da República. Esta é a primeira rejeição que eu faço. Porque o que estamos a conseguir ver é que logo o governo da Frelimo tem alguma coisa por detrás. Por que é ela que decretou a criação de uma coisa que vem? Então qualquer coisa está. Então dizer de que lamenta-se e rejeita-se este procedimento. Muito obrigado, Chirinza. Inicio exatamente consigo o nosso debate para falar do primeiro tema em que o Presidente da República pronunciou-se na última terça-feira em uma entrevista e, nas suas palavras, o Presidente da República disse que há movimentos de manifestação nos governos africanos porque os seus governos permitem, mas também referenciou que a política se faz na política, ou seja, atos relacionados à política não podem ser falados em contextos de guerra. Pronunciamentos igual a estes que fazem referência à liberdade de expressão e democracia na África, não só em Moçambique, mas na África, olhando para os movimentos que acontecem em Moçambique e Angola como referência, constituem a verdade? Não constitua a verdade, e daí quero convidar as organizações não governamentais moçambicanas, que são as associações, a processarem este engenheiro chamado Filipe Jacinto. É uma autêntica mentira. O Presidente da República faz comparação entre o atual momento e o momento antes da independência e, no seu entender, há sim passos significativos que o país tivera passado. Moderador, é assim. Ele tem toda a razão de falar assim, porque acho que até nessa altura ainda estava na Xingué ou em Chechênia, onde que ele foi formado. Porque ele, quando quer comparar esses dois momentos, está a cair no ridículo assustador. Antes era partido único que vigorava na República de Moçambique. E agora é um regime democrático multipartidário. Naquela altura, todos os moçambicanos convergiam no partido Frelimo. Exato. E agora os moçambicanos convergem em diversos partidos políticos, incluindo a dele. Como é que ele fala isso num momento que, passado 8 dias depois, jovens estavam a serem reprimidos, torturados, na qual um deles ficou sem um olho, em que exibiram todas. Eu fiquei a saber de que, afinal de contas, temos armamento para combater os insurgentes. Aquele armamento que foi exibido na cidade de Maputo pode-se fazer fácil, sem nenhum apoio à luta contra os insurgentes. Só entender o que aconteceu na cidade de Maputo no passado mês é o reflexo da falta de democracia e liberdade de expressão no nosso país? 100%. E atenção, eles falaram de que receberam ordens superiores. Quem é o superior deles? Quem é o superior deles? É o próprio Núñez. Daí que, ao falar-se daquela maneira, estava a tentar defender-se. E posso dizer também de que quem queria dar golpe, é ele mesmo que queria dar golpe. A ele mesmo, para justificar a intenção de terceiro mandato. É tudo bandidagem. Aquele senhor não é sério. O Presidente da República? Sim. Aquele que você e outros chamam de Presidente da República.
Porque o Presidente da República sem um edital, chegaste a ver algum edital que caminha a presidência. Mas nós, moçambicanos, como somos pacatos... Chirenza não acha, não considera o Filipe Jacinto Nunes Presidente da República? Estou aqui a sofrer com a minha família e o povo. Mas vimos o próprio Presidente... É por isso que eu não lhe chamo de Sua Excelência. Vimos o Presidente da Renamo a chamar nosso Presidente e parece um paradoxo de um lado... Não é paradoxo, vou lhe explicar, ainda bem que esteja a levantar. É um paradoxo, se o próprio Sr. Presidente do partido vimos a chamar o nosso Presidente e de si parece não admitir a legitimidade da presidência de Filipe Jacinto Nunes. Posso falar, porque eu quando falo estás-me a interromper para o telespectador não entender a minha explicação. Tenha bondade. Obrigado. Aqui não há nenhum paradoxo. Porque ele hoje é Presidente da República por ter sido homologado pelo Conselho Constitucional da República de Moçambique. Conselho Constitucional, o que é que diz a Constituição da República? Tudo depois de acontecer, aguarda-se pela homologação do Conselho Constitucional. E ele foi homologado como presidente. Daí que o presidente da Renamo, o general Yusuf Mamad, lhe tratou de presidente. Não sei se está a entender. Muito obrigado, Chirenza. Obrigado. Camilo, no seu ponto prévio fez referência ao excesso de zelo que a PRM tem feito nos últimos dias e, em paralelo a isto, usou como exemplo os atos que aconteceram a 17 de março e também reclama-se da atuação da PRM na província de Sofala no passado dia 7 de abril. Em reflexo a isto, podemos fazer análise aos pronunciamentos do Presidente da República que faz referência à democracia e liberdade nos países africanos, em particular ao caso de Moçambique. Acredita que na África e em particular em Moçambique, e os casos, por exemplo, que estão a acontecer em Angola, são reflexos de democracia e liberdade? Bom, eu estive atentamente a ouvir os pronunciamentos do Presidente Filipe Jacinto Nunes ao quanto dessa questão. E eu percebi-me que ele está a tentar dizer que as pessoas têm a liberdade de expressão, podem falar à vontade, tanto mais que vimos agora, antes de mim, o Chirenza a falar como falou. Aí está um exemplo de uma liberdade de expressão. As pessoas falam aquilo que sentem. E é nesse sentido que o Presidente se referiu em todo o discurso dele. E fez uma analogia em relação aos países africanos. Ele diz que hoje os jovens usam as redes sociais, pronunciam-se, as organizações da sociedade civil se pronunciam em tudo que tem a ver com a sociedade, seja política, seja economia, seja militar, tudo que político, militar, tudo que for, as pessoas têm direito de se expressar. É nesse sentido que ele se pronunciou. Pelo que vive em Moçambique, acredita que Moçambique em particular é um país livre e democrático? Acredito sim, tanto mais que nós estamos aqui neste painel representado por partidos políticos. Não é? Atos como os que aconteceram a 17 de março é reflexo de liberdade e democracia? Por isso é que eu me referi no meu ponto prévio, que houve algum excesso de zelo de alguns elementos das forças de defesa e segurança. Isso acontece e nós, sem ter que ser efetivamente uma manifestação ou uma caminhada, nós próprios até, de certa forma, quando nos fazemos à rua, seja na nossa viatura ou mesmo a pé, de alguma forma há elementos das corporações que usam a farda que vestem para o excesso de zelo. Acontece na Polícia de Trânsito, há muitas queixas e nós vemos. Há Polícia de Trânsito pedagogos, nós vemos, mas há polícias que são excessivamente exagerados naquilo que deviam ser mais a menos. E também temos, seja na Polícia Camarária, nós vemos, já assistimos abusos da Polícia Camarária, queixas de vendedores ambulantes e até de comerciantes em relação à atitude de certos agentes da Polícia Camarária, que, vamos dizer que levaram horas de tempo. Mas, Camilo, indo à essência do conceito de liberdade e democracia e assistindo os atos de forma concreta, o que aconteceu, por exemplo, na Praça da Liberdade, mas também no campo Zimpeto, no jogo de Moçambique e o Senegal, o que aconteceu no último dia 7 em Sofala, e os atos que temos assistido diariamente,
sem tentar Mostram, defender... vamos deixar questões partidárias de lado. Sem Mostram tentar liberdade. defender, sem tentar defender, Mostram liberdade. sem tentar defender o que quer que seja, nós também temos que ter a capacidade de poder fazer uma leitura daquilo que é o cenário ao nosso redor, seja em Moçambique ou em África. Nos últimos dias, para cá, ou há tendência de crescimento de movimentos que tendem a, sem se calhar alguma sustentabilidade, objetividade clara dos seus atos. E o país, qualquer país tem as forças para poder defender ou pelo menos tentar minimizar aquilo que possam ser catástrofes ou a nível do país. Estamos a tentar, estou a tentar dizer o quê? Que nós fomos ver que houve um momento que começou a aparecer nas redes sociais, tanto no Quênia, na Nigéria, na África do Sul e em Moçambique também. Eu acho que tudo o que aconteceu naquele período, que eu acho um período conturbado, em que de certa forma punha em causa aquilo que seria a estabilidade social, eu acho que é por aí que houve esta mobilidade das forças de defesa e segurança para poder acautelar algum tumulto. Por isso é que eu disse, com estas ordens, se calhar houve um excesso de zelo. Em 30 segundos, mas por aí vive o problema. Se o Presidente da República, que é o órgão máximo, surge em televisão a dizer que somos indivíduos livres e do outro lado assistimos atos de opressão da Polícia da República de Moçambique, parece estarmos em um paralelo não realístico. De um lado, atos do gênero e do outro lado, o pronunciamento do Presidente da República a nos colocar em um contexto de liberdade total. Aliás, o Presidente da República até faz comparação que alguns dos países africanos, pode ser o caso de Moçambique, vivem melhor a democracia e a liberdade do que aqueles que usamos como exemplos. Está aí muito bem explícito aquilo que são as ordens do Presidente da República em relação a qualquer que seja o ato ou comportamento da polícia. O Presidente da República está a deixar bem claro que há esta liberdade. Agora, dali para frente, aqueles que têm que, digamos, zelar pela segurança, olham para aquilo e agem de uma forma diferente. Xeriza, por 30 segundos, parece que quer se pronunciar. 30 segundos. Sim, eu quero me pronunciar porque aqui parece que estamos a seguir a linha editorial do cidadão Filipe Jacinto Nhusi, do engenheiro Filipe Nhusi. Por quê? Ele fala uma coisa. Sabias de que nós que participamos, por exemplo, nesses debates, depois de terminar recebemos chamadas anônimas de ameaça? Sabias? E sabias, tens conhecimento de que há outros colegas nossos como, por exemplo, um exemplo, estou aqui. Foi espancado. Deixa-me terminar, tens um problema. Então pronto, eu calo aqui. Porque sempre quando eu falo, a sua tendência é de cortar a percepção do telespectador. Não, Xeriza, quero entender a essência das suas palavras nesse momento. A essência das suas palavras. É que você, para entender a essência dessas palavras, tens que me deixar concluir. Tenha mandado, Xeriza. Como é que você vai saber para onde é que estou a viajar enquanto ainda nem cheguei ao destino? É difícil. Xeriza, falava do E isso sempre acontece quando sou eu a falar. Para que o telespectador não tenha percepção do que eu estou aqui a explanar. Xeriza, tenha bondade. O que eu quero dizer é que não sei se você e o colega Camilo continuam a insistir de que em Moçambique há livre expressão, democracia. Num país em que você participa num debate como este, depois do debate ocorrer ou efetivar-se no ar, é ameaçado. E eu estava a dar um exemplo do colega Massango, que levou porrada foi espancado com ferro 18. Ou não teve esse conhecimento? Não teve. Enquanto é jornalista, não teve. Então, para dizer de que isto é difícil, não estamos. O que se fala não é o que se faz na República de Moçambique. Massango,
liberdade. O Presidente da República fala de liberdade e democracia na África, em particular em Moçambique. Olhando para os atos de repressão que assistimos no mês de março e ainda ontem em 7 de abril, antes de ontem, aliás, em 7 de abril, na província de Sofala, em plena praça. Mas desculpa, que eu só quero dizer uma coisinha. Não diga a província de Sofala, diga na cidade da Beira, porque esses atos foram perpetrados na cidade da Beira. Diga de forma clara, foi na cidade da Beira, não foi na província de Sofala. Exato. Sim, na cidade da Beira, certo. Sim, cidade da Beira, província de Sofala. Tem algo em particular com a província de Sofala? Não. É que não aconteceu na província de Sofala, aconteceu na cidade. Sim, particularmente na cidade da Beira. Existe uma mensagem que isso queira passar? Existe. Daqui a pouco eu te digo. Deixa-me assim. Massango, liberdade e democracia em Moçambique. O Presidente da República diz que a África, em particular em Moçambique, assistimos a atos de democracia. Aliás, se há manifestações é porque os governos permitem que haja essas manifestações. Olha, meu caro irmão, nós precisamos de traduzir a opinião pública. O Estado que nós temos. Moçambique é um Estado de direito democrático. E se nós vamos à Constituição da República, diz que Moçambique é um Estado de direito democrático, de justiça social. Não é? A justiça social, um Estado de direito democrático, porque está plasmado lá na nossa Constituição. E nós temos instrumentos legais, não é? Através de leis ordinárias. Em 1990, quando há a emenda da Constituição, 1991, no dia 23 de janeiro, é aprovada a lei dos partidos políticos. E em 1994, nós temos em Moçambique, pela primeira vez, as eleições democráticas. É sinal exatamente desse equívoco de um Estado democrático e de liberdade. Não é? Mas é preciso nós olharmos em que contexto o presidente levantava este assunto e o que ele pretendia dizer ao mundo lá fora. E a realidade que nós vivemos dentro do nosso país. Qual é o alcance das palavras? Primeiro, nós já estamos a falar da liberdade. Quando nós falamos da liberdade, a palavra liberdade significa indivíduos livres. Livres. Que andam, que circulam sem problema. Nós estamos a falar da liberdade. Quando nós falamos da democracia, nós falamos da democracia num contexto em que participam cidadãos, o pluralismo político, o pensamento diferente. Não é? Quando o Chirinza, o Dulcídio, ou ele mesmo, Camilo, pensando de forma diferente, isso nós chamamos de democracia. E isso não deve servir como reflexo de conflito. Mas isso, na minha ótica, serve como reflexo de conflito porque eu não aceito o que diz o Chirinza. O que o Chirinza está a dizer porque eu sou de uma ala Y, eu não devo aceitar. O que o Dulcídio diz, eu não posso concordar com ele. É o cenário que vive o nosso país de Moçambique. Não há dúvida nenhuma. E é preciso que nós, como cidadãos, recuemos no espaço e no tempo. Vamos classificar, não é, essas rédeas da democracia. Que isso até afetou algumas televisões. Se os partidos políticos de Moçambique vivem, as organizações da sociedade vivem, é porque existem vocês. Que constituem ameaça para o regime do dia. Porque a liberdade de expressão, não é? A liberdade de pensamento abre este espaço da criação de empresas de comunicação social, em que quando você convida o Chirinza fala, no final do programa alguém liga. É liberdade isso? Não, não é liberdade. Nós vivemos numa liberdade de ameaça. O Presidente da República de Moçambique, quantas vezes ele, como pessoa, já assistiu cenários, não é, da violação das liberdades fundamentais? Uma delas é a manifestação. O artigo 51 da Constituição diz que todo cidadão tem direito de reunião e de manifestação. Mas são quantas vezes, ainda bem, está ali o colega do painel, em representação do partido no governo, a repreender a forma como é que a polícia funciona. Está a repreender por quê? Porque isto é ameaça à liberdade, é ameaça à democracia. Olha, nós vivemos num estado que eu não sei como é que as forças de defesa e segurança, na sua deontologia profissional, atuam.
Porque nos outros cantos do mundo, as forças de defesa e segurança, nós estamos a falar da polícia, estamos a falar dos militares, estamos a falar das outras componentes militarizadas, observam a lei. Não observam ordens. As tais ordens superiores observam a lei. Quando alguém te manda para você fazer uma coisa, nos outros estados como Portugal, Estados Unidos da América, mesmo aqui na África do Sul, eles observam a lei. Sim, nós vamos lá impedir. Nós sim, vamos impedir. Mas o que a lei diz? Então, de uma forma geral, queremos dizer o seguinte. Na minha ótica, nós estamos a viver uma democracia forçada. Mas sabe, não existem democracias felizes, não existem democracias completas no seu todo. O exemplo de democracia que nós assistimos, por exemplo, para os Estados Unidos, também tem falhas. Acha que Moçambique, os fragmentos problemáticos que têm surgido ao longo do tempo, são razão para dizer que em Moçambique não há liberdade e democracia? É mentira. É mentira. Se querer fazer esta comparação com as democracias já consolidadas. Nós, em Moçambique, vivemos um cenário em que a nossa Constituição e algumas pessoas aceitam a democracia. Aceitam a democracia de forma forçada. Mas se nós vamos pela lógica, a democracia não aceita. Ou, por outro lado, vivemos num estado de indivíduos que não conhecem as leis. Sabes, eu começo a duvidar o governo que nós temos, se de facto tem domínio com a legislação, tem domínio com a Constituição, e depois vamos na pessoa do presidente, que é um órgão. Quantas vezes o presidente já veio publicamente dizer que não, vamos deixar as pessoas manifestar? Sabe por que o presidente agora apareceu e disse que não, é África, as liberdades e a democracia deve ser efetivada? É por causa da crítica internacional, olhando o cenário que está a ocorrer em Moçambique, não é? O cenário que está a ocorrer e na ótica dele aparece querendo dizer que não, a liberdade deve ser de facto feita de forma efetiva. São quantos moçambicanos jornalistas, membros da RENAM, que foram executados agora pelo sistema? Neste contexto da democracia, são quantos cidadãos que você conhece que foram presos neste contexto da democracia usando as forças de defesa e segurança, a polícia, etc, etc. Então, quando nós falamos da democracia, a democracia não só se resume no ato da governação, começa em muita coisa. Eu dei no meu ponto prévio aqui as eleições. Quando chegar o período das eleições, sabe quem é o maior protagonista? É a polícia. Sabe quem é o maior protagonista? São professores. Então, tudo isto aqui coloca em causa a própria democracia. Então, de uma forma geral, terminando a minha intervenção, nós vivemos num Estado de direito democrático porque forçamos. E nós vamos forçar a Frelimo. Nós vamos forçar e vamos ensinar o povo o seu direito da cidadania para que um dia nós tenhamos o verdadeiro Estado democrático que nós queremos. Dulce, democracia e liberdade são palavras do Presidente da República em reflexo ao que Moçambique e a África vivem no geral. Concorda com essas palavras? Eu posso olhar isso sobre dois prismas. Primeiro, olhar sob o ponto de vista formal, sobre aquilo que as leis dizem, sobre aquilo que se pode propalar, igual às palavras do Presidente da República. É uma democracia em Moçambique do ponto de vista formal, porque temos leis que defendem essas questões. Mas do ponto de vista real, existe uma coisa que é eu falar da democracia e outra coisa é a minha execução. O que é que eu faço para que mantenhamos a democracia viva? Aí é onde está o grande problema, porque nós não conseguimos respeitar aquilo que são as regras. Só para ver isso, o fato de nós, nesta altura, estarmos a criar uma comissão que quer discutir questões ligadas à lei constitucional que vem da parte do Estado, já é um passo para nós vermos que temos uma democracia problemática. O fato de nós termos a polícia que se identifica com um determinado partido, age sobre ordens superiores, já dá-nos a entender que no país não temos uma verdadeira democracia. A democracia pressupõe que todas as forças políticas, os órgãos do tenham o mesmo espaço ou tenham as mesmas liberdades para participarem do processo político. Mas acha que a polícia em Moçambique está repartida em grupos partidários? Não está repartida, representa um determinado partido político. Mas temos, por exemplo, o presidente do partido, o maior partido da oposição, a ser escoltado pela PRM. É esta mesma PRM que está ao serviço de um partido político? Exatamente, se não duvide disto, está ao serviço de um partido, porque se tu fores a ver, quando há uma manifestação de um outro partido político,
vou dizer aqui, quando a manifestação é promovida pelo partido político, nós nunca vimos caramuças, nunca vimos alguém a ser tirado do olho, nunca vimos alguém a levar porrada quando é o partido Frelimo a manifestar-se. Mas quando são outras forças políticas a se manifestar, mesmo em datas comemorativas, como que aconteceu na Beira no dia 7, nós vemos que, afinal de contas, a polícia não respeita as regras, não respeita a lei. Continua no esquema de respeitar as ordens superiores. E nós temos que ultrapassar isto para ter uma democracia genuína. Se nós não ultrapassarmos isso e continuarmos a viver como estamos a viver, não vamos ter a verdadeira democracia. E não há espaço de nós sairmos lá fora e dizer que Moçambique tem uma grande democracia. Porque há questões fundamentais de respeito de legalidade, de respeito de instituições fortes, o que nós não temos. Não temos instituições que regulem. Por exemplo, se houve excesso de zelo no dia 18, no dia 18 na manifestação, quem é que está a ser responsabilizado por isso? Ninguém. Qual é a instituição que está a promover um processo para responsabilizar os infratores? Ninguém. Então, é este conjunto de coisas que faz com que a nossa democracia seja uma democracia muito pobre, seja uma democracia que não representa aquilo que são os anseios dos moçambicanos. E mais, nós estivemos a assistir a quando da mudança da Constituição em 1990. Nós assistimos um processo de crescimento da nossa democracia. Mas, a partir do ano 2014, nós estamos a regredir. Estão-se a retirar os direitos das pessoas, estão-se a retirar os direitos das associações, estão-se a retirar os direitos das organizações da sociedade civil. Quais são os direitos que já foram tirados dos cidadãos moçambicanos depois de 2014? São vários. Nós, neste período que estou a dizer, as pessoas até podiam manifestar. Repare, mas agora o que nós estamos a assistir é que as pessoas basta ser do partido da oposição, não pode manifestar. Temos essa questão de um controle apertado da lei que se pretende aprovar ou que foi aprovado, de controle apertado das organizações da sociedade civil no que concerne a como é que elas devem ser financiadas. Não acha que os paradigmas ou os contextos em que o país esteja a ver, por exemplo, agora discute-se muito a questão do terrorismo, no passado não se discutia, o papel da sociedade civil no passado pode ser vista de uma forma diferente que a atualidade associa-se, por exemplo... Eu quero concordar consigo, mas nós estamos a ir atacar, em vez de irmos atacar aonde, por exemplo, os dinheiros chegam, vamos atacar a sociedade. É obrigatório que eu, como elemento da sociedade civil, eu saiba que alguém que está nos Estados Unidos, que pretende financiar uma determinada atividade de uma organização social, eu tenho que saber qual é o comportamento dele lá no país dele. É obrigatório isso? Não. Nós temos, as instituições financeiras é que devem ter o controle sobre estas questões e conhecer. E não eu que sou da sociedade civil. Eu da sociedade civil tenho um objetivo e quero alcançar o meu objetivo, vou à busca de financiamento. Então o controle não pode ser sobre as organizações da sociedade civil, deve ser sobre outros elementos. De forma resumida, em Moçambique não estamos em um contexto de democracia e liberdade. Não. Eu penso que estamos com uma democracia autoritária. É preciso que o Partido Frelimo aprenda que uma democracia deve garantir as liberdades básicas dos indivíduos. Não pode se permitir que as pessoas sejam completamente espancadas e que não haja alguém que se responsabilize por isso. Porque nós vimos, tem um jovem sem olho e quem é que está a ser responsabilidade porque aquele jovem não tem olho? Então, nós estamos perante uma democracia. Ainda estamos no processo da construção da democracia, mas 2014, para esta parte, quero lhe garantir, estamos a reduzir aquilo que são os direitos da sociedade. Disse que a democracia leva tempo. Camilo. Não, eu só queria secundar que o processo a democracia é um processo. E esse processo não é um processo dinâmico para frente. Tem alguns retrocessos. Mesmo as democracias consolidadas tiveram esse retrocesso para atingir os níveis que atingiram. Então, este processo é um processo de aprendizagem. É um processo de consolidação. Então o Camilo confirma que há uma retração no que diz respeito à democracia em Moçambique. Tem que haver, porque a título de exemplo... No seu entender, há retração? Tem que haver em função daquilo que são as exigências ou as barreiras que encontramos no momento. E o Dulce falou, de alguma forma, por exemplo, um país que vive numa parte do país, vive o terrorismo, isso é um retrocesso para a democracia. E esses processos democráticos, de certa forma, são beliscados. Se tivéssemos que apontar o dedo a essa retração de democracia, estou a dar um exemplo. Só porque nós estamos a viver a questão do terrorismo, já é um motivo para poder haver um retrocesso. Já é um motivo.
Então nós temos que ter essa capacidade de, como país, de como partidos democráticos, partidos políticos, sociedade civil, olharmos para esta questão de como o país vive, os conflitos que o país viveu e o terrorismo que o país está a viver, a conjuntura na região, as ameaças que existem em função daquilo que Moçambique está a viver, que é a descoberta de recursos naturais e o olho posto no nosso país por tudo aquilo que são potências e que vem, de certa forma, querer destabilizar o país. Isso são retrocessos para a democracia e o país tem que estar atento a isso. Digamos, vivemos com rastilho praticamente aceso e isso cria este tipo de comportamento. Não estou a justificar, o que estou a tentar dizer é que, de certa forma, o sistema de segurança que nós temos já vem com esta missão de que existem atores, não é, externos a querer destabilizar o país. Isso não justifica olhar para o futuro. Vou pedir em 30 segundos para passarmos para o próximo tema. 30 segundos para passarmos para o próximo tema. Olha, democracia é democracia. Nós não podemos comparar a democracia com o terrorismo. Terrorismo é terrorismo. Há um dado muito interessante que nós Vou pedir a brevidade, Massango, desculpa. Há um dado muito interessante que eu gostava só de deixar assim. Esta questão dos recursos naturais. Estamos a falar do gás. Moçambique não está a começar a explorar gás hoje. Ali em Rovuma. Botswana tem os seus recursos. Por que não tem lá conflito? A África do Sul tem os seus recursos que colocaram a economia mais robusta da África. Por que não tem conflito? Por que nós temos conflitos? Por que nós queremos associar a democracia e o terrorismo? O terrorismo é fruto da má governação. O terrorismo é fruto de indivíduos que implantam Olha, se calhar você não tenha conhecimento. Vai na província de Cabo Delgado. Estou-te a convidar. Vai na província de Cabo Delgado. Vai na província de Cabo Delgado e chega nas zonas de exploração do rubi. Você deve ver que esta área pertence ao Fulano X, esta área pertence ao Fulano X, esta área pertence ao Fulano X. E é lá onde as nossas tropas que estão a morrer, estão a proteger os interesses do povo. A democracia é isso aí, são interesses. Shirinza, vamos passar para o próximo tema. O Sufumado e a sua direção são empregados da Frelimo. São palavras de Vitano Massango. Não, de Vitano Sangano. O que essas palavras significam para a Renamo neste momento? São palavras de quem procura ser promovido pela imprensa. E vocês estão a fazer essa promoção. Não, Por que digo isto? Fizeste-me uma pergunta. Tenha mudado. Eu tenho que calar, fala. Tenha mudado, Ilustre Shirinza. Porque sempre quando fala o Massango, nunca interrompes. Quando fala do sítio, nunca. Quando fala o caminho, pior. Tenha bondade. Até dá mais tempo. Tenha bondade, Ilustre. São palavras de quem procura a promoção e encontrou nos órgãos, em alguns órgãos de comunicação social. Porque neste momento que ele apresentou o seu partido, é o momento para ele estar a promover o partido dele. E não estar a falar de um outro partido. Falo isso como cientista político, como um politólogo que sou. Todo partido é constituído com a primeira premissa, chegar ao poder. Agora, como é que você quer chegar ao poder? A falar de mim, a falar de Massango, a falar de outro. Promova o seu partido. E dois, ele fala na qualidade de quem? Ele foi da Renamo. E nessa altura que foi da Renamo, falou isso. Então, para dizer que ele está muito perdido. Muito. E está a ganhar a promoção em voz. Shirinza, essas palavras não constituem a verdade? Não. Já que o porta-voz dele diga que estou a verdade, em que sentido? Apenas estou a trazer a informação, Shirinza. Se está a Penso que não me trazer, faça má percepção daquilo que estou a fazer. Apenas estou a tentar moderar o debate sobre as questões. Só isso. mas já o seu moderar o debate, esteja a moderar com intenções. Porque eu logo que iniciei em resposta à sua preocupação, eu falei
quem é o Vitano Massango. Foi membro, se engano. Não, Massango. Desculpe, não Massango, Desculpe. desculpe. Xi. Então, ele não é. É possível você falar da minha casa. É possível ir ao banco, qualquer que seja, em que você não tem conta, chegar e pedir o saldo ou o extrato. Então isto aqui é a lógica. Eu nem estaria aqui a falar desse tal de Tsingano. Porque desde que ele apareceu com esse tal novo partido, só falou bujardas, mentiras. Massango, em véspera das eleições, o que pode significar um pronunciamento igual a este de um antigo membro do partido da Renamo, um partido de oposição? É desestabilização dos partidos de oposição em relação ao partido no poder? É um contexto de véspera das eleições? Olha, escute o que eu vou dizer. Eu quero que a sociedade também escute a opinião pública. Nós estávamos a falar há bem pouco tempo da democracia. Este é o sinal da fragilização da democracia. A nossa Constituição abre liberdade a qualquer cidadão em constituir o partido político. Mas, por outro lado, nós temos o governo, o Estado, que tem a responsabilidade, nos termos da lei, dentro de um princípio democrático. Como é que o Estado moçambicano, como é que o governo do dia... Atenção, caros telespectadores. Como é que o governo moçambicano, se nós vamos na deontologia da formação de partidos, sim, temos... É o mesmo partido que ontem apareceu como Renam Democrático. Foi chumbado porque a Renamo protestou. Hoje aparece como Revolução Democrática. E se nós vamos na lógica, até aqui não há nenhum problema. Sabe onde é que está o grande problema? É que o mesmo partido ostenta o símbolo da Renamo, a bandeira, e depois está lá a figura do Afonso da Cama e do André Matsangaís. Onde foi o descuido de quem autoriza o registro do partido quando alguém é solicitado? Não é quando alguém é solicitado para trazer os elementos da formação de um partido, que é o estatuto, os símbolos do partido. Aqui está o grande problema. Vamos supor, se nós estivéssemos hoje no processo eleitoral, estivesse a concorrer a Renamo, estivesse a concorrer a este partido do companheiro Tsingano, com boletins ali, sabe quem é que sairia a ganhar nisto aqui? É a Frelimo, porque a teoria aqui é dividir para reinar. Esta é a teoria exata, a dispersão de votos. Nós estamos a pedir que a Renamo, o partido Renamo, conteste o símbolo deste partido junto do Ministério da Justiça. Nós pedimos que o governo, porque mesmo quando você pede a tal certidão negativa, eles dizem que não, a certidão negativa visa não é para promover que não hajam partidos com símbolo, com nome que se confundam. Como é que as coisas passaram? Então, acha que essa aprovação é propositada? Foi propositada. O governo fez isso de forma propositada. Porque nós estamos já num cenário da aproximação do processo eleitoral. E a única alternativa que é a dispersão do voto. O MDN vai dispersar o voto, o ecologista vai dispersar o voto, a Renamo vai dispersar o voto, este partido vai dispersar o voto e a Frelimo vai ganhar a pujança. Olha, Excelência, está na hora, Dulcídio, dos partidos políticos se unirem. Nós não podemos permitir, mas não há impedimento que um partido político qualquer... Agora, o Tsingano, como pessoa, ele pode usar qualquer tipo de estratégia para poder contra-atacar, para poder aparecer, mas usando o símbolo do partido semelhante, a isso eu não concordo muito. Sim, aqui... estamos em vésperas de eleições. Um pronunciamento igual a este, o que pode significar? Sim, eu não quero comentar muito esse pronunciamento, porque esse deve ser um pronunciamento descabido do indivíduo que pode não estar muito bem a perceber as questões políticas, esteja a ser usado para promover esta questão com o intuito de dispersar o voto, como dizia. A minha grande preocupação reside no fato da fragilidade das instituições do Estado. Como é que uma instituição do Estado, que tem por obrigação velar por esta questão pela lei
e depois ela permite que haja uma aprovação de um partido político que tem os símbolos igualzinhos ao do outro partido político, que aparece, mesmo a própria Frelimo não pode aceitar hoje em dia aparecer qualquer partido a usar o símbolo de Samora Machel no seu logotipo. Eu não acredito que o partido Frelimo possa aceitar isso. Então, as instituições públicas, as instituições do Estado devem obedecer aquilo que é emanado pela lei e sairmos desta questão das ordens superiores, porque é isto que mina o desenvolvimento deste país. Há um interesse maior, como dizia o Mação, há um interesse maior por parte do Partido Frelimo que ocorra essa dispersão de voto. Se o Partido Frelimo está interessado num processo eleitoral muito claro, eu desafio a mudar a lei eleitoral onde se proíbe que haja no país uma coligação pós-eleitoral, porque é isto que vai permitir a participação de vários atores no processo de desenvolvimento deste país. Enquanto tivermos este artigo na lei eleitoral que proíbe a coligação pós-eleitoral, nós estaremos a assistir a estas questões de aparecimento de alguns partidos constituídos maioritariamente por antigos combatentes ou pessoas que são, vou dizer entre aspas, são compradas para dispersar o voto, porque é isto que nós estamos a assistir de eleição em eleição. Estes partidos todos, quando se trata das autarquias, elas não participam. Quando nós caminhamos para as eleições presidenciais, elas aparecem porque nós sabemos que tem o chamado traço fundo que existiu nos anos passados. É a obrigação do Estado financiar o processo eleitoral. Então, eles aparecem para atrapalhar os partidos sérios que estão num momento de grande luta e que querem que em Moçambique, de fato, haja uma democracia, e a democracia assenta na alternância do poder. Nós não podemos ter 47 anos do mesmo partido que está a governar e nós temos estado a assistir, dizia aqui o Camilo, está ali a entrada de 24 de julho, que de uma cova pequena tornou-se uma cova muito grande e que dificulta o acesso dos moçambicanos à cidade de Maputo, criando engarrafamento e tudo isso. É nisto que nós temos que trabalhar. É preciso que o país tenha outros atores, tenha outros partidos a governarem este país. E que não aconteça o que aconteceu na Matola, em que um determinado partido estava a ganhar as eleições, dormimos a pensar que o vitorioso era o fulano e acordamos no dia seguinte e vimos, por causa deste tipo de pronunciamento de indivíduos que aparecem a aceitar que a estragar o projeto daqueles que lutam para que o país tenha uma alternância e tenha um governo. Num programa deixa a gente discutir Cingano. Quer dizer, ser tema do debate, em vez de discutirmos assuntos de interesse da nação. Então, aí está. Este que é o grande problema. Vamos discutir questões de interesse da nação. E o Cingano deve ser uma daquelas pessoas que não tem um partido. É um contexto de véspera de eleições iguais a este, um pronunciamento igual a este. Os outros membros do debate apontam que é uma ação propositada do partido no poder admitir estas ações para dispersão de voto. Olha-se no mesmo prisma? Bom, eu ia olhar primeiro numa questão de vitimização, que é o apanágio dos partidos que normalmente estão em painéis como este, para poder ganhar alguma credibilidade junto ao eleitorado. E essa questão de vitimização é própria daqueles que não conseguem, de certa forma, fazer vincar aquilo que são o escopo do seu próprio partido. Mas falando, eu por exemplo fiquei a conhecer esse senhor que é da Renamo, que é o presidente, por aquilo que eu vi na internet, ele é presidente interino de um partido novo. Desculpe, não é da Renamo. Não, eu disse o elemento que era da Renamo, que queria, que agora é presidente. Então eu entendi mal. Essa coisa de estar com as pedras na mão cria dificuldades, mano. Mas é muito normal. Deixa as pedras, pousa as pedras. Aqui estamos numa democracia em que podemos falar à vontade, nada de atacar. Tá bom? Pousa as pedras, meu irmão. Então eu estava a dizer que este senhor que é presidente interino deste movimento novo, este partido novo, ele trouxe, a única coisa que isso é um conflito interno entre Renamo e este fulano. Para mim, pouco tenho a dizer, mas ele trouxe dados novos. Quando nós falamos, por exemplo, a Renamo fala da democracia, pai da democracia, e este senhor, na entrevista que trouxe, que está na net,
faz-me perceber o contrário, que dentro da Renamo não existe uma democracia. Ele fala de problemas internos dentro da Renamo que são problemas sérios. Então, ele veio despertar a sociedade de problemas internos dentro da Renamo. Ele veio despertar o descontentamento que existe de uma parte da Renamo em relação à direção da Renamo. Ele veio transmitir que dentro da Renamo não há liberdade de expressão. Ele veio transmitir, quer dizer, trouxe elementos que nós não tínhamos conhecimento e que olhamos para isto e faço aqui um apelo ao meu amigo Chininza para levar para dentro do partido que este tipo de situação não pode vir ao público, descredibiliza aquilo que é o partido Renamo, cria uma imagem diferente daquilo que o Chininza nos traz. Está a perceber? Então, para mim, paro de falar ou como é que é? Não, é que o Chininza falou até chegar a minha vez. Não, agora, quando é a minha vez, estás a entregar o Chininza. Parece que o Chininza tem algo a dizer. Eu já não tenho mais nada a falar sobre este assunto e não voltes a mim com este assunto. Parece que o Chininza... Está certo? Graças a Deus. Tá bom? Chininza tem bondade. Deus, mas ele não vai deixar de me ouvir. Tenha bondade, Chininza. Ele está-se a contradizer. O Vitano foi da Renamo. E como não bastasse, foi membro da Comissão Política Nacional pela cota da juventude. Então significa que até era uma pessoa com mais chances de apresentar qualquer que seja assunto nesse órgão. Também estamos aqui a discutir o que diz, um cadastrado foi encontrado com armas, isso não vale. Que está a falar o que apanhaste na internet, mas isso não vai falar. Eu não conheço o senhor, eu disse, fui muito bem claro, eu não conheço o senhor. Eu conheci o senhor, olha, desculpa, tu cortaste. Eu conheci o senhor quando veio o tema aqui, fui procurar saber quem é um senhor. A mim custa, cada vez que existe ou insurge alguém contra aquilo que são os princípios da Renamo, essa pessoa é cadastrada. Aconteceu no passado recente, em que tu vieste com o mesmo discurso, quando foi a questão do falecido da junta militar, como é que se chama? Nhongo. Tu vieste com o mesmo discurso, que é um cadastrado, que tinha armas. Quando foi a questão do Araújo, vieste com o mesmo discurso. Agora é a questão deste senhor que conheci agora, quando trouxeram o tema aqui para o programa. Eu não conheço o senhor. Vocês estão a dizer que é um senhor que era de destaque do partido Renamo e saiu e está a trazer um partido novo. Está a dizer que tem elementos que vão apresentar a renúncia ao partido Renamo. Isso são informações que nós temos dele na internet. Eu procurei saber para poder falar sobre isso. Eu não conheço o senhor. Então, se eu não posso falar de uma pessoa que não conheço e procurei saber quem ele é, então é complicado. É complicado. Chininza. Obrigado. Sabe, eu não vou estar contra o Camilo, porque o que ele está a fazer é o que é o sistema onde que ele está inserido. Uau. Atenção, não é uma pedra alheia, é do sistema. Temos gravações aqui, alguma vez já falei de que o Araújo é cadastrado. Alguma vez. Estão a pôr palavras dele na minha boca. Não e nunca. O que eu estou a trazer é, primeiro, eu não vou estar aqui a discutir o Tsingano. Se ele, até hoje, não sabe quem é Tsingano, por que vem comentar acerca do Tsingano? Chininza, vou usar esse momento para que dê os seus pontos finais acerca do programa. Sim, eu até prefiro não dar pontos àquilo, mas falar sobre esse assunto que eles já criaram. O Tsingano esteve, inclusive, até preso. Quem que pagou a calção de 240 mil? É o Tsingano? É alguém da família? Ou são vocês que foram pagar? Num crime de porte e uso de armas. Não me faça aqui... Chininza, eu gramo de ti, sabes porquê? Porque tu és uma pessoa que pertence a um partido que faz tudo bonito. Não. Você não tem nada de culpabilidade. Tudo que acontece dentro da Renamo, a culpa é da Frelimo. Mas o que aconteceu? Desculpa, companheiro. Nós somos pais da democracia. Retrata-te. Daí que admitimos que ele saísse. Mas ao sair, não use nossos símbolos para criar o seu partido.
Achas de que eu posso organizar pessoas, amanhã ir meter um pedido de criação de um partido com nome igual a Frelimo, com símbolos iguais a Frelimo? Não passa. Nem submeter, não vais conseguir submeter. Não passa. Submeter ali no guichê, onde que se entrega. Nem vais conseguir isso. E tudo isso, não tente culpar aquele irmão. Aquele irmão faz parte do sistema. É Frelimo. No dia que ele advir, até hoje, pura e simplesmente por ter falado que excederam o zelo, a polícia militar. Basta terminar o programa. Podemos estar com ele 10, 15 minutos, eu vou subir chamados. E não será a primeira vez. A de ameaçar é muito mal esse papá. Ele não tem como. Mas não aprende que os lambibotas da Frelimo terminam mal. Outro está ali, coitado de Deus que o tem. O Julião. Eu dizia, mano, estás perdido. Eu sou de Maromeu, eu sei o quê. Onde é que estou agora? Até desligarem o número, aquilo assim, a chamada, para a mulher a querer pedir assistência. Tudo o que estão a fazer, estão a cumprir, são um sistema. Massango, vou pedir os seus pontos finais em relação ao programa. Olha, queria, neste meu ponto prévio, aliás, nesses pontos, já terminar o programa, apelar aos moçambicanos do rumo ao Maputo, que o processo eleitoral está aí a chegar. Foi o meu ponto prévio, mas eu repito a mesma coisa, no sentido de nós usarmos aquilo que são as diretrizes que nós temos constitucionais, para que no dia 11 de outubro exercemos o nosso direito. Convido a todos, mas ao mesmo tempo quero abrir um precedente. Nós estamos a pedir auditoria na Comissão Nacional de Eleições sobre os números dos recenseamentos que sempre tem divulgado. Já temos informação que, afinal de contas, aquele assunto de fraudes estatísticos, até 300 mil eleitores na província de Gaza, é porque a Comissão Nacional de Eleições nunca teve auditoria. E quando chega o momento de divulgar, vão pegando até os números já passados nos outros processos, vão colocar aí. Então, queremos pedir aos moçambicanos que nós comecemos a estar atentos exatamente a esses organismos que geram o processo eleitoral, porque para quem gera o processo eleitoral é, de facto, a instituição que pode criar a estabilidade dentro de um país. A instabilidade que nós temos em Moçambique, o primeiro erro da linha é a Comissão Nacional de Eleições e o STAI. Muito obrigado. Doutor Cid, vou pedir que dê os seus pontos finais. O meu ponto final pode estar ligado à questão de fortalecimento das instituições públicas. É preciso que o país tenha instituições que se fundam na lei, instituições que são imparciais, instituições que respondem aos desafios que o país tem. Não podemos ter instituições que apenas cumprem ordens superiores, e depois nós assistimos excesso de zelo e depois assistimos situações em que não há responsabilização. E depois nós assistimos o Presidente da República, que foi nos fóruns internacionais, para tentar lavar a imagem pálida do dia 18, nas manifestações ou marcha pacífica a favor do Azagaia. O Presidente da República foi falar sobre a democracia em Moçambique, dizendo que há liberdade de expressão e que os governos é que permitem. O que deve permitir que as pessoas, ou o que dá direito às pessoas para se manifestar, é a lei, são as diversas normas que o país tem, a Constituição da República, as leis, todas elas é que dão esses direitos. Não são os governos que têm que dar direitos às pessoas. O papel do governo é fazer cumprir a lei, e o próprio governo deve cumprir a lei, evitar massacrar pessoas quando elas estão em pleno gozo dos seus direitos. Camilo, vou pedir os seus pontos finais em relação aos temas aqui abordados. Bom, mais uma vez exortar a todos os funcionários públicos para que, de certa forma,
zelem com ética, disciplina e profissionalismo por aquilo que se propuseram a exercer, entanto como profissão. Também, neste final do dia, exortar a toda a comunidade, não só a cristã, mas também a muçulmana, para esta paz, conciliação, perdoar e, acima de tudo, zelar por aquilo que é, digamos, os direitos do cidadão, resgatar aquilo que é a cidadania, resgatar o patriotismo e olharmos para este país e para este Moçambique que a gente quer. Para isso, o que nós temos que fazer é olharmos para aqueles que, de certa forma, têm um programa, um projeto de governação que possa fazer com que os nossos problemas, os nossos anseios e, acima de tudo, que o nosso Moçambique desenvolva dentro daquilo que são as nossas perspectivas. Desejar uma Páscoa feliz a todos e um final de Ramadão a todos os muçulmanos. Obrigado, Camilo. Obrigado a todos. Mas também agradecer a ti, caro telespectador, que durante esse espaço, sensivelmente uma hora, esteve conosco a discutir temas candentes da nossa política nacional que, de certo modo, afetam a minha e a sua vida. Domingo sim, este foi o debate político desta semana.